Olá, prezados alunos. Estamos aqui hoje representando a equipe da disciplina de iniciação ao handebol do curso em licenciatura à distância da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou o professor responsável pela disciplina e esse aqui é a equipe de tutores, exceto a tutora Melissa Garcia, responsável pelo polo de Ipanema. Da direita para a esquerda nós temos Rodrigo Barros, responsável pelo polo de Lagoa Santa, Frederico Fagundes, responsável pelo polo de São Paulo, Guilherme Vanquilli, responsável pelo polo de Santos, e Tiago Goulart, responsável pelo polo de Serrana. Vamos trabalhar hoje com vocês numa dinâmica diferente, falando sobre a interação entre os sistemas de ataque e defesa do handebol. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, nossa videoaula hoje é sobre a interação entre os sistemas de defesa e ataque. Antes de nós começarmos a discutir claramente essa condição relacionada tanto ao ataque quanto à defesa e a interação que acontece entre os sistemas, é importante destacarmos alguns princípios que dão suporte a essa inter-relação. Segundo Greco e Benda, existem fatores que ele considera como parâmetros de pressão e tarefas coordenativas que envolvem diretamente as ações no handebol. Isso é muito bem explicado quando nós observamos o quadro que se segue. Os parâmetros de pressão citados por esses autores são referentes à condição do tempo, à precisão, à complexidade, à organização, à variabilidade e à carga. Quando nós pensamos no parâmetro tempo, é necessário observar que o atleta ou o aluno do handebol, ele precisa, para que a ação seja executada com qualidade, que ele faça no menor tempo possível e com o máximo de velocidade qualquer ação relacionada tanto ao movimento de defesa quanto ao movimento de ataque. A precisão, ela é necessária, uma vez que tanto o ataque quanto a situação de defesa, ela acontece de forma coordenada com os outros integrantes da equipe. A complexidade, ela precisa ser observada uma vez que existem sequências sucessivas nas jogadas. E se essa complexidade ela não for bastante preparada, você não conseguirá fazer com que o seu aluno ou atleta execute uma ação defensiva ou ofensiva com qualidade. E da mesma forma, a organização ela se apresenta como uma necessidade de superar exigências simultâneas, como por exemplo, você vai realizar um ataque organizado numa condição de 4-2. E durante a execução dessa ação ofensiva, a defesa se posta de uma maneira inesperada. Você terá exigências simultâneas que não eram esperadas dentro da sua programação. Em função disso, a organização precisa ser bastante observada. A variabilidade, ela vem em função dessa organização. Uma vez que você tem toda uma condição preparada, você passa necessariamente a esperar que situações inesperadas interfiram nessa organização que foi programada. Dessa forma, você tem que estar atento à variabilidade da ação. E a carga? Exige uma relação da condição física e da condição psicológica ou psíquica relacionada ao jogo. Qualquer variação nessa condição, por exemplo, você se condicionou para um jogo durante um período de inverno e, infelizmente, no dia desse jogo, a temperatura está mais elevada do que esperado, do que preparado para aquilo. Você enfrentará uma condição física atípica para aquilo que foi preparado. Então, essa carga ela precisa ser bastante observada também. Esses autores, eles sugerem ainda que as habilidades técnicas precisam ter objetivos bem definidos. E, mais uma vez, eles apresentam uma tabela que explana com bastante clareza o que eles sugerem. Então, as habilidades técnicas descritas por esses autores são a organização dos ângulos, o controle da força, determinar o tempo de passe e da bola, determinar linhas de corrida e tempo da bola, oferecer, ou seja, se preparar para a condição de jogo, a antecipar a direção e a distância do passe e ainda a antecipação da posição defensiva e observar os deslocamentos. Ou seja, organização dos ângulos. O atleta ou o aluno, ele precisa observar o que vai acontecer em relação à dinâmica, principalmente do instrumento de jogo que é a bola, para que ele possa se posicionar de forma adequada para lançar, para receber ou para arremessar essa bola. O controle da força, ele tem relação com a precisão.
Uma vez que você vai passar a bola, vai arremessar, um passe, uma recepção, um arremesso, que não tenham essa força bem coordenada, vão gerar erro nessa condição ofensiva ou mesmo defensiva. Determinar o tempo de passe e da bola é você ter uma noção da relação espaço-temporal do jogo. No futebol, a gente usa como exemplo o jogador perdeu o tempo da jogada. A mesma coisa acontece em qualquer jogo coletivo e não seria diferente no handebol. Determinar as linhas de corrida e tempo de bola. Tem uma relação direta com habilidade anterior, que é uma relação de espaço-tempo. Quando você precisa receber uma bola em deslocamento, você provavelmente antecipa essa jogada, você corre antes que o seu colega arremesse essa bola ou passe essa bola para você. Então você tem que saber dosar em qual a direção que você vai tomar para receber essa bola. E o que é oferecer se preparar? Se o jogador que faz parte de uma equipe numa ação de ataque, ele não se posicionar de maneira que aquele que tem a posse da bola possa visualizá-lo com precisão e fique em condições de receber essa bola sem que ocorra uma interceptação, ele fica no lado desse esquema ofensivo. Então é essencial que o atleta ou o aluno esteja preparado para receber a bola a qualquer momento. Antecipar a direção e a distância do passe tem uma relação direta com a determinação do tempo de passe da bola. O raciocínio é exatamente o mesmo. E antecipação da posição defensiva, você precisa imaginar que o defensor, que é o seu oponente, ele está atento ao que está acontecendo na situação de ataque. E a intenção dele é interferir nessa ação de ataque e tomar a posse da bola para que ele possa gerar um contra-ataque. E observar os deslocamentos. Todos os seus colegas de equipe estão em movimento o tempo todo em função do que a equipe defensiva está disponibilizando de condições para que você oportune a chance de gol. Toda situação de jogo ela é vivenciada, claro, pelo jogador. E ele vai encontrar uma série de situações que às vezes são inusitadas. Na intenção de condicionar o aluno ou o atleta a entender essa interação dele com o jogo, você precisa observar uma sequência que é fundamental. O primeiro passo seria a relação eu, aluno ou atleta, bola e adversário. Nessa condição, a gente chama de 1 por 1 ou 1 para 1. Você precisa enfrentar apenas um adversário. E a bola é o teu instrumento de controle. É com ela que você precisa superar aquela condição. A partir dessa relação, você se torna competente para fazer a relação eu-bola, companheiros e adversários. Ou seja, uma vez que eu tenho competência para enfrentar um adversário e superá-lo, ou impedir que ele avance em relação à minha posição defensiva, a partir do momento que eu tomei consciência e domínio dessa situação, eu estou apto a enfrentar as demais situações, que envolvem os passes, as recepções, as penetrações, etc. Mas é importante observar ainda que durante o processo de aprendizado, os jogos também devem proporcionar a esse aluno ou a esse atleta o entendimento de como posicionar-se em relação ao companheiro que tem a posse da bola e em relação aos adversários. Isso remete àquela condição anterior que nós pensamos na antecipação da jogada. Ainda, para a ação ofensiva, é necessário que você conheça os conteúdos táticos coletivos que se apresentam como uma ação coordenada e de auto-organização dos jogadores. Por que nós já estamos falando a respeito disso? Porque nos slides anteriores foi possível perceber que houve uma evolução do entendimento de você com o instrumento que é a bola, de você com seus companheiros de equipe e em relação às ações do adversário. Ou seja, você já tem a noção do que é uma ação ofensiva e uma noção do que é uma ação defensiva. E por conta disso, você leva em consideração as seguintes ações coordenadas. Responder às trajetórias que são impostas pela bola, a condição de passar e se deslocar, a condição das penetrações sucessivas que acontecem durante uma ação ofensiva, os cruzamentos entre os atletas da mesma equipe e os deslocamentos da bola em direção contrárias ou opostas da quadra e ainda os bloqueios que essa equipe ofensiva terá que enfrentar. Para que essas ações ofensivas possam ocorrer de forma eficiente, é fundamental que a equipe tenha noção das ações defensivas. Quais que são essas ações ofensivas? As coberturas,
defensivas, perdão. Os bloqueios, as trocas e os sistemas zonais de defesa. Ou seja, para que eu possa agir ofensivamente, eu preciso saber o que vai acontecer no sistema defensivo. Não existe possibilidade de você treinar uma condição ofensiva sem imaginar qual será a obstrução que a equipe fará na condição defensiva. Essas ações e respostas surgem em função da interação entre ataque e defesa, sendo necessário, então, que a equipe esteja preparada para mudanças e para estratégias inesperadas realizadas pela equipe que está na condição defensiva. Segundo esse autor, algumas formas de ataque podem ser construídas durante o jogo. Isso é interessante e importante observar, porque para a gente entender o que esse autor sugere, é necessário entender o conceito de jogo livre e o conceito de jogo dirigido que acontecem durante uma partida de handebol. O jogo livre é aquele onde os alunos têm a possibilidade de criar, de inovar em relação ou em função da sua própria habilidade. São aquelas condições de 1 contra 1 que acontecem durante uma partida de jogo e que precisam ser treinadas. Nessa condição, você desenvolve a criatividade do aluno, gera uma condição nova de atitudes em função da defesa que você vai receber. Ou seja, você é capaz de sair de uma condição coletiva e tomar uma ação individual que vai resultar em resultado positivo para a sua equipe. Esses autores dizem que, nesse aspecto, existe o desenvolvimento da leitura, da observação e da criatividade por parte do aluno ou do atleta, uma vez que ele enfrenta uma condição individual. E isso é levado para o jogo coletivo. Já o jogo dirigido é aquele que é voltado para a estruturação do ataque em função da coletividade. São os esquemas ofensivos que nós discutiremos a seguir. Essa condição ela é relacionada com o jogo posicional, circulante, pré-fabricado. O que é isso? Você vai para o ataque já sabendo qual é o seu papel dentro desse esquema ofensivo. E os autores dizem que ele é voltado para respostas possíveis durante as ações dos jogadores. Ou seja, você treina aquilo que é esperado que se aconteça. Muito obrigado. Olá, turma. Eu vou apresentar para vocês, dando continuidade no conteúdo da disciplina, em relação aos sistemas de ataque no handebol. É interessante salientar que o handebol é um esporte coletivo, né? De constante dinamismo em relação às ações ofensivas e defensivas, ou seja, a partir do momento que uma equipe está em ataque, a outra equipe automaticamente ela está se preocupando em se defender. E é interessante observar aqui que os princípios em relação à defesa e ao ataque, eles são convergentes em relação às suas ações. Recuperar a posse de bola, impedir a progressão do adversário, evitar o gol, são princípios básicos, né, do sistema de defesa. Enquanto que, em relação aos princípios ofensivos, manter a posse de bola, progredir em direção ao gol adversário e marcar o gol são os objetivos principais, ou seja, são princípios básicos que vão direcionar uma ação e outra dentro do jogo do handebol. E o handebol ele tem algumas regras, né, que automaticamente impõem esse dinamismo no jogo, uma vez que a equipe ela não pode reter a posse de bola por período indeterminado de tempo, ou seja, automaticamente ela recuperou a posse de bola, ela é obrigada a atacar e ela tem um tempo pré-determinado em relação à arbitragem para realizar essa ação ofensiva. E é interessante frisar que no processo de iniciação, no treinamento dos jovens e crianças do handebol, antes de você introduzir o sistema tático, né, de ataque, é interessante que esse atleta ele tenha, né, os princípios básicos individuais de ataque em relação à defesa. E nesse sistema, o handebol é um esporte de oposição e cooperação simultânea, ou seja, você tem contato físico e trabalho de cooperação com deslocamentos dos seus companheiros de equipe, tanto no sistema de ataque quanto no sistema de defesa. E, metodologicamente falando, no processo de ensino-aprendizagem e treinamento da iniciação, é fundamental que esse atleta aprenda esses fundamentos básicos de ataque e defesa individual para que depois ele seja inserido num sistema mais complexo em relação às variações táticas do handebol. E em relação ao ataque individual contra uma defesa,
dois fatores são fundamentais, que é o jogador com a posse de bola, ou seja, ele tem a preferência das ações, a preferência de arremesso, ele é o direcionador das jogadas da equipe, e o jogador sem bola, que são os seus companheiros de equipe, que vão estar ali realizando todo um trabalho de movimentação e de posicionamento em quadra para que esse ataque seja realizado com sucesso. Então, a partir de agora, a gente introduz os sistemas de ataque mais básicos do handball. E a gente começa com o sistema ofensivo 6-0, em que os atletas são todos dispostos, né, em uma linha contínua, normalmente atrás da linha de 9 metros, em que ele tem como característica ser um sistema mais utilizado no trabalho de iniciação do handball. Uma vez que ele é um sistema muito básico, ele tem a ausência de jogadores localizados na linha dos 6 metros, que são os pivôs. Então, ele é um sistema mais básico e, normalmente, ele é bem sucedido no confronto contra uma defesa também posicionada em 6-0. Se você tiver uma equipe alta, porque a gente pode ver que os sistemas eles são utilizados, só que eles têm um grande dinamismo em relação à sua utilização num jogo e outras inúmeras variáveis, como componente físico da sua equipe, componente físico da equipe adversária, padrão de estatura, tudo isso influencia no sistema que você vai utilizar. E é importante frisar também que os sistemas eles não são únicos durante uma partida. Eles têm um dinamismo de variação, ou seja, esses sistemas são anteriormente treinados para que, de acordo com a característica, com a situação pontual do jogo, você possa trocar esse sistema e tentar, taticamente, né, vencer a equipe adversária. Então, ele é um sistema muito básico, mas utilizado para iniciação no handball. O sistema ofensivo 5-1, ele já tem a presença de um jogador posicionado, né, em relação à primeira linha de defesa da equipe adversária, que ele é posicionado, né, normalmente de costas para o goleiro e para a meta adversária na linha dos 6 metros. Então, ele é um tipo de sistema que ele apresenta uma certa amplitude, ou seja, você tem uma distribuição em toda a extensão da quadra de handball. Ele também é um sistema considerado profundo, ou seja, ele apresenta duas linhas de ataque e ele também apresenta uma densidade, ou seja, ele tem uma distribuição espacial na quadra razoavelmente boa para que você possa realizar jogadas. Então, o sistema ele é muito bem encaixado contra a equipe que joga no sistema 6-0 ou então com equipes que jogam no sistema de defesa mais fechado, um 3-3 ou 4-2, uma vez que você tem uma equipe com boa qualidade técnica de passe e bons arremessadores de longa distância. E ele também propicia, né, uma movimentação junto com o pivô e os pontas, abrindo o jogo da equipe e criando mais possibilidades de ação ofensiva também. O sistema 4-2 ofensivo, ele já é um sistema um pouco mais complexo, uma vez que ele utiliza dois jogadores na posição de pivô. Então, o armador central da equipe, que é o jogador responsável, né, pela criação de jogadas, ele é posicionado junto com o pivô original da equipe, e ele é um sistema de ataque mais fechado, e ele propicia muita triangulação, né, entre os jogadores, os armadores laterais, que vão servir ali como armadores centrais da equipe na criação de jogada, e você também exige uma maior preocupação defensiva, uma vez que você tem dois jogadores posicionados como pivô. Ali nós temos o exemplo do sistema 4-2 enfrentando um sistema 6-0. Então, você tem ali inúmeras possibilidades de criação de jogada, e a gente pode imaginar uma outra situação também. Vamos imaginar que a defesa está no sistema 5-1 ou então no 3-3 com jogadores mais avançados. Você consegue também, dessa forma, criar uma preocupação para esses jogadores da linha de frente de defesa, porque você vai ter dois jogadores posicionados atrás e isso propicia, né, uma variação de jogada em relação à sua equipe, uma vez que você tem essa habilidade de passe e movimentação por parte da sua equipe. E, normalmente, você enfrentando uma equipe também com pouca experiência de marcação, ele é um sistema que, segundo alguns autores, ele é bem efetivo para esse aumento de jogadas ofensivas. O sistema ofensivo 3-3, ele já caracteriza também por duas linhas de ataque, sendo 3 jogadores mais afastados, né, da área de arremesso, com 3 jogadores, o pivô, e mais 2 jogadores posicionados nas extremidades da área da equipe adversária. E ele também é considerado um sistema de maior profundidade, entretanto, a sua amplitude é mais reduzida, uma vez que é um sistema mais fechado. E ele propicia também jogadas, né, de infiltração, de triangulação, e você tem que tomar um cuidado maior, porque ele é um sistema que você fica mais exposto em relação também ao contra-ataque, dependendo da equipe adversária que você enfrentar. Olá
Olá pessoal, vou falar com vocês sobre o contra-ataque e o retorno defensivo. O retorno defensivo é utilizado pela equipe atacante, que tem que utilizá-lo no menor tempo possível, para não comprometer sua defesa. E o contra-ataque é utilizado pela defesa, que estava em situação de defesa contra o ataque. Na primeira e segunda onda, e terceira, ele é iniciado pelo goleiro. Na primeira e segunda, ele é utilizado pelos pontas e o primeiro defensor, que estava na terceira ou segunda linha de defesa. E na terceira onda, ele é utilizado pela equipe toda, onde que se organizam e utilizam um ataque propriamente dito. Como podemos ver no quadro, ele é iniciado pelo goleiro e os pontas, que estavam em situação de defesa, se deslocam lateralmente pela quadra, juntamente com o defensor que estava na segunda ou terceira linha. É um contra-ataque que possibilita a vantagem numérica. E a terceira onda seria a composição do ataque propriamente dito, juntamente com o central, armadores direito e esquerdo. Complementando o que foi dito, primeira e segunda onda seriam os primeiros atacantes que são mais ágeis e rápidos, e são bastante fintadores. No caso, os pontas, que se enquadrariam mais nessas características. Posteriormente, por estar mais avançado na quadra, seria o primeiro defensor da segunda ou terceira linha. Seria a primeira onda. A segunda onda seria no sentido de que a equipe toda viu que estamos com a posse de bola, com ela sem perigo de perdê-la, e aí sim, ajudando nossa equipe a atacar. E a terceira onda seria o sentido de toda a equipe, vimos que não conseguimos efetuar o contra-ataque propriamente dito, e então vamos fazer o contra-ataque, preservando a posse de bola e tentar fazer o gol. Olá pessoal, vou falar um pouco agora sobre os sistemas de defesa no handebol. Nós temos uma dinâmica muito grande em jogos, principalmente de alto rendimento. Então esses sistemas eles se modificam rapidamente durante o jogo. O sistema 6-0 ele se caracteriza pela composição de todos os defensores próximo à linha de 6 metros, bem rente mesmo à linha que demarca a área do goleiro. Ele é bastante utilizado em níveis de iniciação de aprendizado do handebol. E ele é muito utilizado também contra equipes que tenham bons arremessadores de longa distância. O sistema 5-1 ele caracteriza-se por termos um jogador avançado à frente da sua linha de defesa. Esse jogador ele pode estar atuando em uma zona concreta, específica dentro da quadra, para tentar desarticular a equipe, ou pode estar atuando somente contra um jogador, individualmente, aquele jogador que está se destacando por alguma habilidade técnica presente dentro daquele momento do jogo. O sistema 3-2-1, ele apresenta uma característica onde é formada uma primeira linha a 6 metros do gol, por 3 jogadores, uma segunda linha adiantada, à frente dessa primeira linha de 2 jogadores e uma última linha à frente dessa segunda linha composta de apenas um jogador. Esse sistema ele é bastante utilizado contra equipes que apresentam bons armadores com grande poder de arremesso ao gol e também um armador bastante técnico, bastante ágil, que vai exigir uma marcação quase que específica desse primeiro jogador de linha da defesa. Esse sistema força as jogadas laterais da equipe adversária, facilitando a ação do nosso goleiro. O sistema 4-2 caracteriza por apresentar 2 linhas defensivas. A primeira linha, composta de 4 jogadores, posiciona-se a 6 metros, próximo à linha de meta. A segunda linha posiciona-se à frente dessa primeira linha, por volta de 8 a 9 metros. Esse sistema ele é bastante utilizado contra equipes que possuem armadores com grande capacidade de arremesso ao gol. Os atletas que saem da primeira linha de defesa nos sistemas 5-1, 4-2 e 3-2-1
atuam tanto em zonas concretas, quanto flutuando ou marcando individualmente a equipe adversária.